Nós vamos meditar hoje, nesse dia, uma palavra que Deus colocou no meu coração há alguns meses para essa ocasião, e desde então eu estive orando, pesquisando, escrevendo, meditando, e Deus me deu algumas pérolas para compartilhar hoje. Nós vamos falar sobre uma mulher guiada pelo Espírito Santo, dentro deste tema que nós estamos trabalhando esse ano aqui no Congresso de Mulheres. O livro que nós vamos estudar leva o nome dessa mulher, é o 8º livro da Bíblia. Nós não sabemos a autoria, mas é um livro que não é um livro sobre uma mulher. Embora ele tenha o nome de Ruth, não é uma história de uma mulher. É uma história sobre Deus. É uma história, irmãos, que nos diz que Deus, Ele governa sobre todas as coisas. É uma história que nos diz que Deus está vigiando o seu povo, fazendo com que lhe aconteça aquilo que é bom. É uma história que nos diz que mesmo nas situações obscuras da vida, ou mesmo nos momentos em que nós enfrentamos momentos de desilusão, momentos de tristeza, momentos em que parece que as coisas não estão dando certo, esse livro ele nos diz que existem olhos sobre nós e Deus está trabalhando em todos os detalhes da nossa história. A nossa história ela não está nas mãos do acaso, porque nada acontece por acaso em um mundo governado por Deus. Esse livro nos diz que depois de uma noite escura, é possível uma manhã ensolarada de esperança. Esse livro ele nos traz à memória que depois de uma tempestade, é possível nós navegarmos em um mar calmo e em paz. Esse livro ele nos diz, irmãos, que de uma hora para outra, Deus pode transformar nossos vales em mananciais. Ele pode fazer com que haja vida em terra seca. É um livro de segundas chances, é um livro de recomeço. É o livro que diz assim: ei, crente do século 21, você não está vivendo em um mundo sem governo. É um livro que grita para nós assim: ei, nosso Deus ainda domina sobre tudo, sobre céu, terra, mar, circunstância. É um livro que nos vai fazer com que nós voltemos a ter esperança, voltemos a sonhar e nos lembremos daquilo que o Senhor tem feito. O cenário histórico do livro de Ruth é um cenário, o pior cenário possível. É um tempo de apostasia. O livro de Ruth ele acontece ali logo depois do período dos juízes. É um tempo de grande instabilidade espiritual, é um tempo de grande instabilidade política, um tempo de crises morais. É um tempo em que o povo fazia o que era reto aos seus próprios olhos. É um tempo de crises repetidas. É um tempo em que o povo estava sempre em volta com o mesmo pecado. O povo estava sempre caindo no pecado da idolatria e da imoralidade sexual. Aí Deus, quando o povo se corrompia, Deus fazia com que uma crise chegasse. Essa crise ela poderia ser econômica, poderia ser uma crise política, poderia ser uma crise de pão, como aconteceu aqui nesse caso. Aí quando a crise chegava, o povo se arrependia. Aí Deus levantava um juiz, que era um líder, que exercia essa liderança militar. Levantava um juiz para defender o povo, para orientar o povo se convertia, Deus livrava o povo do seu inimigo, fazia cessar aquela guerra, fazia cessar o problema, recolhia a sua mão. Aí quando o povo se via na bonança, o povo outra vez voltava a cometer o mesmo pecado. Essa crise aconteceu pelo menos 14 vezes nesse cenário. Por isso que eu digo que é um tempo de crises repetidas. É um tempo em que esse pecado, essa queda era cíclica. Isso nos chama a atenção, minhas irmãs, meus irmãos, para que nós não estejamos aí alimentando os nossos pecados de estimação. Porque a gente pode pensar assim: o nosso Deus é bom,
O nosso Deus é misericordioso. Eu peco, peço perdão, Ele me perdoa. Aí semana que vem, eu estou envolta novamente com o mesmo pecado. Uma coisa, irmãos, é você cair, você cometer um deslize e se arrepender e ir buscar em Deus misericórdia, perdão, e procurar então defender a sua vida daquele deslize novamente. E outra coisa muito diferente é você ficar se revolvendo na lama. É você ter aí um pecado e que você está mantendo, cuidando, trazer esse pecado para a sua vida, confiando que Deus é um Deus que perdoa. Isso demonstra a nossa falta de confiança, de fé, de caráter. E Deus, Ele não pode nos fazer prosperar, não pode nos fazer abençoar, não pode nos dar estabilidade, se nós estamos aí embaraçados com os negócios desta vida, fazendo aliança com quem nós não deveríamos estar aliançados, com comportamentos que nós sabemos que não agradam ao nosso Deus. Então, crente que vai para o céu não tem pecado de estimação. Vença esse negócio. Supere esse comportamento. Coloque diante de você essa aliança entre você e Deus. E diga: Senhor, com a tua graça, Senhor, eu vou tirar do meu caminho tudo que favorece o acontecimento desse pecado. É melhor eu entrar no céu sem o meu celular do que ficar aqui na terra, do que ir para o inferno por causa daquilo que eu não consigo me conter ali, diante daquele comportamento que eu não consigo me conter, me controlar quando estou com o celular na mão. É melhor eu deixar um amigo para trás, se esse amigo me induz ao pecado. É melhor eu deixá-lo para trás e ficar sozinha, nem que seja por um tempo. Mas é melhor eu fazer isso do que continuar insistindo numa companhia que me leva a um comportamento que está entristecendo ao Senhor. Então, decisões precisam ser tomadas para que as crises na nossa vida não sejam crises repetidas. Nós não podemos ter pecado de estimação. Então, nesse cenário de idolatria e imoralidade sexual, mais uma vez, irmãos, Deus pesou a mão sobre o seu povo. Houve fome na terra. Interessante que a fome era o castigo de Deus sobre o comportamento idólatra e imoral do povo. Era o castigo de Deus. Então, o que eu devo fazer se Deus está me castigando por um comportamento que eu cometi, por uma falha que eu cometi? O que eu tenho que fazer? Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso me curvar diante da soberania do meu Cristo. Eu preciso pedir perdão a Deus. Eu preciso refazer a minha aliança. Eu preciso me humilhar e clamar e chorar e orar e visitar ao Senhor com o meu coração realmente comprometido com essa mudança de comportamento, com esse reconhecimento da falha. Mas nós temos uma família que é a protagonista dessa história, a família de nosso irmão Elimeleque, que era um homem que era um príncipe de Belém, pertencia à aristocracia de Belém. Ele resolveu diferente. A crise chegou e ele pensou assim: não vou me humilhar, não vou suportar, eu vou embora, porque lá em Moabe tem pão. Então eu vou pegar a minha esposa Noemi, meus filhos Malom e Quilion, e vou lá para Moabe. Vou morar em Moabe, porque lá em Moabe tem pão. E ele foi, irmãos. Em vez de se humilhar debaixo das mãos de Deus, ele resolveu fugir. Interessante que o nome Elimeleque significa meu Deus é rei. E Noemi significa deleite, prazer. Isso demonstra a fé de seus pais. Seus pais colocaram nele esses nomes. Meu Deus é rei e deleite, prazer. Só que tem um problema. Quando eles tiveram filhos, ainda em Belém, eles colocaram o nome de seus filhos Malom e Quilion, fraco e doente. Ou seja, irmãos, eles já estavam enfrentando uma crise espiritual seríssima, mas ainda estavam em Belém. E o que isso nos diz para nós cristãos do século 21? Que não é importante somente estarmos presencialmente em Belém.
Se estamos em crise espiritual, não adianta só estar fisicamente. Precisamos estar com o nosso espírito, alma, corpo, emoções, coração. Nós precisamos estar totalmente, com todas as áreas da nossa vida. Em Belém também. Não adianta estar em Belém desejando os brioches de Moabe. Não adianta estar em Belém desejando o que o mundo tem para lhe oferecer. Não adianta estar em Belém pensando, mas eu estaria melhor e mais feliz e mais livre se eu estivesse lá. Não adianta estar em Belém olhando no relógio, que horas esse culto vai acabar porque eu quero ir para casa. Não adianta estar em Belém e estar desejando o banco da praça. Está desejando um restaurante, está desejando o sofá da tua casa, a cama do teu quarto. Não adianta você estar aqui e suas emoções, sua visão, seus sonhos, seu desejo está voltado para outro lugar. Porque aqui não é um clube onde nós nos encontramos para resolver um negócio, para cumprimentar uma pessoa. Aqui não é um clube onde nós vemos toda semana para aliviar a nossa culpa. Não é, irmãos, essa é a casa de Deus, é o lugar mais maravilhoso da terra. Deus está em Belém. Pode ser que as coisas não estejam andando bem nesse momento, mas ainda é melhor os farelos de Belém do que os brioches de Moabe. As coisas podem não estar indo muito bem nesse momento, mas ainda é 1.000.000 de vezes melhor estar aqui, ouvindo, recebendo, sofrendo muitas vezes o castigo de Deus por coisas que nós mesmos fizemos ao longo da nossa história. Mas olha, irmãos, o pior dia com Deus ainda é melhor do que o melhor dia sem Ele. Aqui a misericórdia do Senhor nos alcança. Aqui, em um momento, a porta pode se abrir, em um momento o milagre pode chegar, em um momento Deus pode mudar a tua história, virar o teu cativeiro, fazer aquilo que deseja o teu coração. Agora fica, mas fica de verdade em Belém. Traz teu sonho para Belém, teu desejo para Belém, traz a tua expectativa, a tua esperança para Belém, e para de desejar aquilo que o mundo está oferecendo, porque o mundo não dá nada para ninguém. Então eles fugiram, irmãos. Em vez de enfrentar a crise, eles fugiram. Elimeleque, ele só pensava no pão. Olha só, olha que interessante para nós isso. Ele não procurou saber qual era a história de Moabe, não procurou saber quem eram os deuses de Moabe, não procurou saber quem era cultuado em Moabe, como era a política de Moabe, a economia de Moabe, como era o dia a dia em Moabe. Não, ele queria pão. Ele só queria o pão. E isso é tão perigoso, irmãos, tão perigoso, porque muitas vezes nesses momentos de crise, decisões precipitadas são tomadas. Não se troca de barco no meio da tempestade, irmãos. Não é no momento da crise que a gente decide fazer uma mudança de 100% na nossa vida. Nós não podemos fazer isso. Muitas vezes no momento da crise, no momento da dificuldade, alguém resolve ir embora, alguém resolve sair da empresa, alguém resolve deixar o ministério, alguém resolve deixar o casamento, alguém resolve quebrar a aliança, porque está enfrentando uma crise. E crise não é momento para tomar decisão. Decisão nós tomamos quando tudo está bem e nós podemos antever ali o resultado da decisão que nós tomamos. Mas no momento da crise, quando os ânimos estão exaltados, o Senhor nos orienta a ficar, esperar, desarrumar a mala, guardar o confronto, ir para o lugar secreto e buscar no Senhor a orientação. Deus não mandou eles irem para Moabe. No primeiro momento, pode até ser que em Moabe, chegaram em Moabe, Moabe tem pão, Moabe tem comida, Moabe tem tudo em abundância. Mas olha, irmãos, nem tudo que está dando certo é o certo. Nem tudo que está dando certo está sendo aprovado por Deus. Nós somos pessoas, nós temos um dono, nós temos um Senhor. Nós não podemos tomar uma decisão sem consultar ao Senhor, sem que Deus diga faça.
Nós temos um Deus, nós temos um Rei, nós temos um Senhor, que Ele é soberano. Vamos buscar no Senhor a orientação para a nossa vida, meus queridos, para que lá na frente a gente não vá sofrer as consequências das escolhas que fizemos hoje. Em Moabe se adorava Camus, Baal, Peor e Moloque. Em Moabe se sacrificavam 300 crianças por ano a Moloque. Recém-nascidos queimados vivos. A história nos diz que outras 200 crianças, pelo menos, eram comprados dos pobres, dos escravos, para serem sacrificados também. Moabe era uma terra de imoralidade sexual. Moabe era uma terra terrível. Mas essa família, em busca de pão, foi para lá. Lá não havia Deus, mas havia pão. Lá não tinha comunhão, mas tinha pão. Irmão, nem só de pão vive o homem. É melhor estarmos ali, de repente com uma ou outra necessidade, mas estarmos no lugar mais seguro do mundo, irmãos, do que estarmos sentados em um banquete, usufruindo do que o mundo tem de bom e do melhor, mas se esquecendo que o nosso inimigo, ele não dá nada de graça para ninguém. Eles foram para Moabe, sabe o que encontraram em Moabe? Elimeleque, no versículo 3 do capítulo 1, encontra a morte. Ele foi em busca de pão e encontrou a morte. Foi em busca de segurança e perdeu tudo. E logo em seguida nós já vemos que morre também, depois de terem casado com moças moabitas. Olha como a fé dessa família estava enfraquecida. Primeiro eles colocam o nome de seus filhos fraco e doente. Depois fogem da crise. Depois Elimeleque morre. Malom e Quilion casam com 2 moças moabitas, o que era proibido por Deus para Israel. Não era permitido. Mas aí, irmãos, um abismo puxa outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Se você começa a abrir exceções, daqui a pouco você está todo comprometido com este mundo e com Deus deste mundo. É por isso que nós precisamos ser 100%. Ou nós estamos com o Senhor, nos aliançando com Ele para ir para o céu, ou não adianta sermos meio crentes, não adianta sermos um pouco convertidos, não adianta, irmãos. Deus realmente precisa que nós façamos uma aliança verdadeira com Ele. Então eles foram para lá em busca de pão e encontraram a sepultura. Eles puderam evitar a fome em Belém, mas não puderam evitar a morte em Moabe. Irmãos, Moabe é um lugar cruel. Moabe pode matar teu marido, matar teus filhos. Moabe tirará de você a esperança. Moabe tirará você a capacidade de sonhar. Moabe lhe tirará tudo. Moabe é um lugar terrível. É um lugar que significou para Noemi doença, pobreza, morte dos filhos e viuvez. Moabe deixará a tua alma cheia de amargura. É melhor ficar em Belém. Não importa o que estejam te oferecendo lá. Não importa que portas estejam sendo abertas em Moabe. Ainda é melhor sofrer com Cristo. Ainda é melhor estar com Cristo. Ainda é melhor ser fiel a Cristo. Ainda vale mais a pena fazer aliança só com quem tem aliança com Deus. Então, não deseje a felicidade a qualquer preço, porque ela terá sabor amargo no final. Tem muita gente aí deixando para trás seu ministério, sua família, seu Deus, em busca dessa felicidade egoísta, em busca dessa felicidade a qualquer preço. Mas não se preocupe, porque nós temos um Deus no céu que é justo e fidelíssimo. E aquilo que o homem semear, o homem colherá. Essa situação que eles estavam enfrentando ali, depois da morte de Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, ficaram as 3 viúvas, desamparadas, em terra estrangeira, no caso de Noemi, em terra estrangeira. E a Bíblia nos diz, no versículo 6 do capítulo 1, que houve um rumor em Moabe, que Deus estava visitando o seu povo com pão. E eu acho isso fantástico, irmãos, porque mesmo Noemi, estando viúva,
tendo perdido seus 2 filhos e enfrentando uma crise espiritual muito grande. Eu acho maravilhoso que ela tenha ouvido um rumor e tenha acreditado nesse rumor e tenha se disposto a arrumar aquela sua pequena bagagem e voltar para Belém. É muito importante nós acreditarmos em boas notícias, irmãos. É muito importante nós não deixarmos as frustrações do passado nos impedir que coisas melhores ainda podem acontecer na nossa vida. O que passou não resume quem você é e não determina o seu futuro. Igreja, as crises não duram para sempre. Há um ponto final. Todas as tempestades, grandes e pequenas, têm em comum a mesma coisa. Elas acabam. Elas acabam. Nenhuma tempestade dura para sempre. Então, eu quero dizer para você nessa manhã, renove a sua esperança. Porque o nosso Deus é um Deus de incríveis reviravoltas. Você crê nessa palavra? Nosso Deus é um Deus de incríveis reviravoltas. Elas resolveram voltar para Belém. Arrumaram as suas coisas e partiram. Era uma viagem de 1 semana a pé, pelas planícies áridas ali, que fazia a divisão entre as 2 terras. Mas chegou um ponto, talvez no primeiro dia, em que Noemi se deu conta que eram 3 viúvas, sendo 2 estrangeiras, pobres, talvez estéreis, porque nenhuma das 2 teve filhos com seus maridos. Noemi já era velha para casar-se novamente, então não poderia ser cumprida a lei do levirato, que era ela ter filhos e esses filhos se casarem com as viúvas de Malom e Quilion para que seu nome não desaparecesse da terra. Então ela se dá conta que aquilo que a espera em Belém pode ser algo muito difícil, pode ser uma situação assim impossível. Então ela toma uma decisão de despedir as noras e voltar sozinha. Orfa, ela chora. Orfa significa nuca e Ruth significa amizade. As 2 choram, mas Orfa olha para Noemi, viúva, pobre, voltando para viver da mendicância em Belém. Orfa olha para Moabe, tem sua mãe, seu pai, sua casa, pode casar-se de novo, refazer sua vida. Orfa chora, amava Noemi, Orfa chorou nessa despedida, mas Orfa tomou a decisão de voltar. E eu quero mencionar isso com as irmãs dessa manhã, com os irmãos. Tem pessoas na nossa vida, irmãos, que vêm só para um tempo. Vêm para um tempo, cumprem um propósito e depois passam. Mas às vezes nós sofremos porque nós queremos manter alianças que são temporárias, não são para a vida toda. Nós insistimos com Orfa, fazemos promessas para Orfa. Nós dizemos a Orfa, fica comigo, vai comigo. E essas órfãs, se permanecem na nossa vida, atrasam a nossa viagem, nos impedem de chegar no nosso lugar. Então, se a órfã quiser ir, deixe ir, porque depois Deus traz uma Ruth para a sua vida. Deus vai suprir essa falha, mas não fique embaraçado com pessoas que não têm a mesma visão que você, a mesma fé que você, a mesma esperança que você. Chegaram em Belém, irmãos. E a Bíblia diz que chamaram a atenção quando chegaram. Não foi uma chegada fácil. Ela diz assim, ditosa eu saí, mas a mão do Todo-Poderoso se voltou contra mim. Interessante, né? Que eu não vejo no versículo 1 do capítulo 1, Deus dizendo assim, levanta-se e vão para Moabe. Não vejo. Eles não seguiram uma ordem de Deus. Eles fugiram do juízo de Deus. E quando a gente foge do juízo de Deus, coisas ruins acontecem. Aconteceram com ela, como resultado de seu próprio pecado. Aí ela volta desventurada. Ela volta com uma teologia errada. Ela volta dizendo assim, Deus está contra mim. Deus está pelejando contra mim. Mas na verdade, a teologia dela está equivocada, porque Deus não peleja contra o seu povo. E não há evidência bíblica de que Deus abandone o seu povo, mesmo quando as coisas estão difíceis.
O Senhor não abandona o seu povo, irmãos. O nosso Deus, ele é fidelíssimo. Quando eles chegam, Ruth, que é uma mulher de iniciativa, ela vai procurar então um trabalho. Ela vai trabalhar. Ela não quer... ela está vendo sua sogra ali com fome. E para ela a única possibilidade era sair rebuscando ali naquelas plantações de cevada. Chegou no começo da colheita de cevada. E ela começa ali a trabalhar. Irmãos, não é um trabalho fácil, não. Ela foi pedir para o capataz permitiu, era direito dela, ela era viúva, era pobre, era estrangeira. Ela se enquadrava em todos os parâmetros para receber aquele benefício, que é a permissão de trabalhar nos campos. Ela vai juntando ali, vai colocando ali no seu cesto, depois ela debulha aquela cevada, depois ela leva para casa, ela tosta a cevada para que sua sogra coma. É um trabalho muito difícil. E vai ficando pior à medida que as horas vão passando, porque é um trabalho repetitivo, né? Repetitivo, vai juntando do chão o que vai caindo. Ali os segadores vão na frente com suas foices de pedra e vai caindo, e aquela cevada que vai caindo, ela vai pegando. Ela se portou de maneira muito humilde, pedindo permissão e trabalhando. Durante todo aquele dia ela trabalhou. E eu quero falar um pouquinho sobre humildade. Lembrar a vocês uma frase de Agostinho, que ele diz que o orgulho transformou anjos em demônios. E a humildade transforma homens em santos. Devemos ter muito cuidado com o orgulho, porque o orgulho é um pecado silencioso. Muito difícil um orgulhoso perceber que ele é orgulhoso, né? As outras pessoas percebem, mas a própria pessoa é muito difícil, só através do Espírito Santo mesmo. Agora ela trabalhou, e quando ela estava ali trabalhando, chegou o dono da seara, o dono de toda aquela fazenda, de toda aquela plantação, e ele chega e saúda os seus funcionários com a paz do Senhor. Isso me chama muita atenção. Saudou seus funcionários. Irmãos, ele é um homem rico, poderoso, valente, é o proprietário de tudo. Mas ele chega e saúda seus funcionários de maneira humilde também. É um homem muito educado, é um homem que valoriza as pessoas. Porque tem gente, irmãos, que não pode ter nem bicicleta, porque já começa a ficar orgulhoso e já começa a não cumprimentar mais quem está a pé. Tem crente que não pode ter nem óculos, irmãos. Nós precisamos estar muito, muito atentos àquilo que está no nosso coração. E esse homem não, ele chega... Ele cumprimenta, ele percebe que tem uma moça que se veste diferente, que tem uma cor diferente. E ele pergunta de quem é aquela moça. E o seu capataz lhe diz, olha, é a nora de Noemi, está aqui trabalhando, chegou cedo, está aqui até agora. E ele chama ela, ele a abençoa, ele diz para ela ficar só em sua terra. Ele chama ela para almoçar. Ruth, ela também é uma moça discreta. Quando ele chama ela para almoçar e ela vem para almoçar com eles na casa, ela foi convidada pelo patrão, irmãos. O patrão foi lá onde ela estava cegando e convidou ela para comer com eles. Mas a Bíblia diz que ela entra nessa casa, nessa choça, e ela vai sentar com os segadores. Olha que moça discreta, né? Talvez se é uma moça com outro tipo de índole, ela vai sentar do lado do patrão, né? Vai encostar ali o bracinho no bracinho dele, mas ela não. Ela sabia o seu lugar, ela se sentou com os segadores. E a Bíblia diz que ele, o patrão, foi lá e a serviu. Irmãs, nós não precisamos forçar a situação, não. Porque aquilo que Deus tem para nós, encontrará caminho para chegar até nós, sem que nós tenhamos que comprometer a nossa índole, o nosso comportamento. Aí acabou-se a colheita. Ruth 3:5 nos diz que um projeto começou a ser arquitetado por Noemi. Noemi chama Ruth e diz assim, olha, já acabou a colheita, agora você se lave, se unja, veste as tuas vestes e desce a eira. Fica observando. Ele vai comer, vai beber,
vê o lugar onde ele vai dormir. Quando apagarem-se as lamparinas, você vai lá, descobre o pé dele, deita no pé dele. Quando ele acordar e perguntar quem é que está aí, você diz: eu sou Ruth, tua serva, e fala essa frase aqui: estende a tua aba sobre mim, porque tu és meu remidor. E Ruth obedece, e ela diz assim: tudo quanto me disseres eu farei. Ruth 3:5. Porque uma outra característica de Ruth é que ela era uma moça ensinável. Isso é lindo, irmãos, porque tem gente hoje que diz assim: eu já sei tudo, ninguém me ensina nada. Alguém vai aconselhar e diz assim: eu sei isso aí, eu já sei. Alguém vai dar uma palavra, vai orientar, e a pessoa diz: não precisa me ensinar isso, porque eu já sei. Seja humilde. A nossa vitória depende do mentoreamento de pessoas mais experientes que nós, mais espirituais que nós. Então aceite a orientação. Ruth aceitou a orientação e fez exatamente como sua sogra havia lhe orientado. Estende a tua capa sobre mim, ela disse para Boaz. Agora, chamando a atenção para vocês, é uma moça banhada, porque a orientação de Noemi para Ruth foi: tome um banho, se perfume, vista seu melhor vestido, desça a eira e deite aos pés dele. Agora nós temos o escuro. Olhe bem para mim, está escuro. Um homem mais velho, ele havia comido e bebido vinho. Ele acorda à meia-noite e tem uma moça banhada e perfumada deitada no seu pé. Aquilo tinha tudo para terminar muito mal, irmãos. Tinha tudo para terminar com um cenário de imoralidade sexual. O versículo seguinte poderia ser: e deitou-se Boaz com Ruth. O versículo seguinte poderia nos atentar para isso. Mas esse homem, ele é um homem tão especial que ele transforma esse encontro em um culto. Ele diz: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Irmãos, como valeu a pena. Ruth está rebuscando naquele campo. Enquanto ela estava rebuscando, parecia que nada estava acontecendo, mas um projeto estava sendo traçado por Deus. Eu quero falar para você nessa manhã, que pode ser que você perceba que nada está acontecendo na sua vida nesse momento, mas eu quero dizer para você que existe sim um agir de Deus sobre a tua vida. Continua pegando a tua espiga do chão, porque o teu Senhor está com olhos fitos sobre você, assim como Deus acompanhou aqueles 2 pontinhos que se moviam no deserto. Deus está atento na sua situação. Olha, Boaz era um homem íntegro, ele estava no escuro, ninguém estava vendo. Olhe para mim, o segredo mais secreto na terra é um escândalo aberto no céu. Nós mostramos, irmãos, o conceito de integridade não é agir hipocritamente na presença dos conhecidos. Por exemplo, aqui em cima todo mundo é uma bênção. Aqui em cima, todo mundo é crente. Aqui em cima, todo mundo tem espiritualidade, caráter, força, integridade. Mas e quando os holofotes estão apagados? E quando ninguém está olhando? E quando não há testemunhas do nosso comportamento? Pois é exatamente aí que há uma expectativa do céu e há uma expectativa do inferno acerca daquilo que vai ser dito em seguida, assinado em seguida, vai ser acertado em seguida. Nós não estamos sozinhos por aí. Existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Você é a pessoa que se revela quando está longe dos holofotes. Ele não atacou a vulnerabilidade daquela moça. Tem muitos por aí que manipulam porque podem, exploram porque podem, se aproveitam porque podem. Mas ele não, ele foi um homem respeitador. Boaz não se aproveitou de Ruth, ele a abençoou. E a Bíblia diz que ele, depois desse encontro, no outro dia, à luz do dia, ele chamou aquele que era o primeiro na sucessão, que era quem tinha direito, que era o parente mais próximo. E ele propôs, diante de 10 testemunhas, que aquele homem que era o primeiro, que era quem era o parente mais próximo, quem poderia resgatar aquelas 2 viúvas, ele fez a proposta, diante de todos. Era uma coisa que ele poderia ter feito só ele e o outro
à noite ainda, no escuro ainda. Quanto você quer para que eu case com a Moabita? Ele já amava Ruth. Mas não, irmãos, ele chama diante de todos, porque ele era um homem de caráter, ele era um homem íntegro. Boaz era um homem generoso, Boaz era um homem leal, Boaz era um homem justo, Boaz era um homem prudente. Aquele homem abre a mão do casamento, abre a mão de comprar a herança. Boaz então se casa com Ruth, e a Bíblia nos diz então que tiveram um filho chamado Obed, que significa aquele que serve e aquele que adora. E Obed e Ruth foi então bisavó do rei Davi, entrou na genealogia de Cristo. Então, eu quero dizer para você que pode ser que tenha passado 50 anos, pode ser que você já tenha 60 anos, mas a crise não dura para sempre. A vida não é só de turbulência. Depois da tempestade vem a bonança, depois do choro vem a alegria, depois da dor vem refrigério. Depois de anos de tristeza, uma porta se abre para Ruth e Noemi, e um novo futuro se descortina diante dos seus olhos. E como profeta de Deus, aqui nessa manhã, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus não deu simplesmente um marido para Ruth, deu um lar feliz. E eu quero dizer para você que esse tempo não é a demora de Deus. Deus está trabalhando nesse momento, Deus está preparando tudo nesse momento. A tua vitória vai chegar, a tua vitória vai chegar, a providência divina está em ação na tua história. Talvez você pense, Deus não pode fazer mais nada por mim, não tenho mais como prosseguir, mas Deus pode te fazer feliz ainda hoje. O teu futuro ainda te reserva surpresas. Não aceite, não se deixe derrotar pelo fracasso, porque Deus está ainda trabalhando em teu favor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.